Olá, boa noite. A semana acabou e a promessa de atendimento nas agências do INSS do Estado não foi cumprida. As portas foram abertas, mas os médicos peritos não compareceram ao trabalho. Foi mais um dia de sofrimento para quem precisou desse serviço público. Mais um capítulo de uma verdadeira novela. Já estamos no 5º dia de retomada dos atendimentos presenciais nas agências do INSS e também no 5º dia que as perícias médicas não acontecem. O motivo, segundo a Associação Nacional de Peritos, é que os locais de atendimento não foram vistoriados pela categoria. Por conta dessa situação, quem precisa do serviço para conseguir algum auxílio ou até mesmo aposentar acaba perdendo tempo, dá com a cara na porta. E foi isso que aconteceu com essas pessoas na manhã de hoje em Vila Velha. O Ronaldo, por exemplo, sofreu um acidente de moto e de muletas, foi atrás do auxílio. Eu consegui marcar para hoje, 8 horas da manhã. Aí eu perguntei, reivindiquei ela, falei, realmente está funcionando? Ela falou, está funcionando de Vila Velha e de Vitória. Eu acho uma falta de respeito com o ser humano. Por quê? O INSS desconta da gente, do nosso salário todo mês, um valor para quando a gente precisar do INSS, vir aqui, entendeu? E ficar à mercê de quem? E a Geis, então, grávida de 7 meses, gestação de risco, perdeu tempo e se arriscou para nada. Essa é a palavra, é um descaso com o amigo que estou grávida, é um descaso com o outro que sofreu um acidente, é um descaso com outro que teve uma doença, é um descaso com uma população que nem sempre tem acesso a um aplicativo. Ontem nós mostramos a batalha da Patrícia, uma auxiliar de serviços gerais que tenta dar entrada no auxílio do filho de 19 anos, que tem déficit mental. Isso há mais de um ano. Tem mais de um ano que eu estou nessa luta, estou na espera e sempre tendo negligência e nada de atendimento. Mas a partir desta segunda-feira, a associação da categoria já decidiu. Eles vão vistoriar as agências. A decisão foi tomada durante uma reunião que aconteceu hoje à tarde. Os peritos farão as vistorias nas agências que já foram consideradas aptas pela equipe do INSS. As que forem aprovadas, as atividades já vão ser retomadas de imediato. Nas que forem consideradas inaptas, aí um relatório será feito e enviado ao INSS cobrando melhorias. Nessas, o atendimento será suspenso. Segundo o gerente executivo do INSS no estado, a vistoria feita pelo administrativo não precisaria contar com a presença dos peritos. Na realidade, a necessidade a gente não enxerga, porque são quesitos que tinham que ser ticados, tá? Se tem um gorro, sim. Tem luva, sim. Então, isto é o que foi feito, foi uma checagem de equipamentos. Enquanto isso, o agendamento para as perícias acontece normalmente e o contribuinte perde um tempo precioso para nada. Já é a segunda vez que eu venho aqui no INSS e perco essa viagem. A gente não tem dinheiro. Para ficar para cima e para baixo, aí fica difícil. Parece que beira a maldade com o povo, né? E ninguém está fazendo favor, não. É um serviço público custeado com o nosso dinheiro. Todos nós pagamos para que o INSS funcione, para que os peritos sejam mantidos no emprego. É uma necessidade. Olha, nós vamos continuar acompanhando para saber se de fato na segunda-feira o serviço de perícia médica começará a ser prestado. Uma criança de 10 anos foi atacada por cães em Vitória. As câmeras filmaram o momento em que o menino aparece na rua correndo e é atacado pelos animais. Os cães começaram a segui-lo. Repare que são 5 cachorros. Eles chegam a morder o braço do menino. Só recuaram quando um senhor aparece com uma vassoura na mão. O caso aconteceu ontem no bairro Santa Cecília. Os moradores afirmam que não é a primeira vez que isso acontece e acreditam que esses animais podem ter sido abandonados durante a pandemia ali no bairro. Existem pelo menos 8 cães e hoje a prefeitura já tinha recolhido 3. 5 ainda não foram encontrados. Vítimas de violência doméstica terão prioridade na hora de matricular ou transferir os filhos de escola em Vila Velha. O objetivo é facilitar a vida de quem acaba sendo obrigada a mudar de endereço para se manter longe do agressor. Foi um tempo de medo, de incerteza, em que a escuridão era a protagonista, a pior das companhias. Um tempo em que os ciúmes do ex-companheiro queimou a resistência do respeito. Sempre tinha no meio do expediente um bolinho que a gente contava pro colega de trabalho e sempre tirava foto e postava, né?
E se eu saísse ao lado de qualquer homem, garoto, sei lá, ele perguntava quem é esse cara, que intimidade é essa que você tem. Se fosse o caminho da minha casa com um colega de trabalho, ele achava que eu estava traindo ele. Eu cheguei ao ponto de andar com ele no meio da rua, na nossa cidade, de cabeça baixa, porque eu cheguei a ficar com medo de olhar para um homem e ele achar que eu estou dando em cima do homem, que o homem está dando mole para mim. Depois de tanto sofrer na escuridão, a diarista decidiu que precisava respirar e enxergar. Na luz, junto com os 4 filhos, reencontrou a coragem e a inteligência para buscar um caminho mais seguro, para buscar ajuda. Ele falou que tinha sonhado que eu estava traindo ele lá no meu trabalho. Ele começou a me agredir e deu um tapa na minha cara que eu fiquei com o rosto inchado. Aí nesse momento eu fiquei com muita raiva e eu peguei a tesoura e cortei o meu cabelo. Para mostrar para ele que eu não estava indo atrás de homem, que eu estava indo trabalhar. Me encorajei, denunciei. O conselho tutelar foi lá, pegou meus filhos. E lá na Casa Abrigo eu tive suporte tanto psicológico, tanto judicial. E falando em ajuda, tem uma lei que entrou em vigor recentemente em Vila Velha que pretende dar prioridade para os filhos das vítimas de violência doméstica em casos de vagas e transferências na rede municipal de ensino. Se fosse hoje, a diarista conseguiria, sem problemas, transferir os 4 filhos para um colégio mais próximo da realidade deles. É um instrumento normativo que dá um acalento para as mulheres que estão na escuridão. A mulher vítima de violência, com frequência, ela precisa mudar a sua residência. Ela nem pode ter residência fixa muitas das vezes. E como é que ela muda sem os filhos? Ela vai levar os filhos. O município tem atuado para dar assistência também aos estudantes que vivem ou viveram em contextos de violência doméstica. A gente traz um acolhimento maior a fim de que eles sejam reintegrados a um grupo e se sintam beneficiados por isso. Há mais de um ano, a diarista que ilustra esta matéria recebe apoio no Centro de Referência no Atendimento a Mulheres Vítimas de Violência Doméstica. Ela e outras 430 mulheres de diferentes regiões, mas com algo em comum: a covardia masculina, aquele inferno que é feminino. O atendimento realizado pelo Centro de Referência é feito pelo telefone, anote aí, 998-73-6346. Mais de 80 bananas de dinamite foram encontradas em Cariacica. O explosivo estava escondido em uma área de vegetação e foi encontrado graças a uma ajudinha extra. Trabalho da Força Tática conseguiu identificar dinamites numa área de mata em Mucuri. Foi acionado o CIMESP. E lá está a Bela. Aqui foi a nossa nova aquisição, nossa mais nova policial que auxiliou e encontrou a dinamite. Em instantes você confere aqui no TN2 a importância do uso de equipamentos de proteção na construção civil. Um pedreiro morreu após cair de uma escada. Agora imagens ao vivo para você do trânsito ali na Reta da Penha. A gente volta bem rapidinho. Um pedreiro morreu em Vitória após cair de uma escada na Grande São Pedro. Ele trabalhava no terraço de uma casa e foi encontrado já sem vida pelo proprietário do imóvel. O caso chama a atenção para o risco de não se utilizar equipamentos de proteção nesse tipo de atividade. Essa semana mostramos que houve um aumento de 20% na venda de materiais de construção, o que significa que mais obras estão sendo feitas durante esse período de pandemia. Mas para reformar ou construir, não pense que é só colocar a mão na massa, não. Todo esse trabalho requer muitos cuidados. Se você sobe numa escada que ela não tem um apoio, que ela não tem uma plataforma de segurança, a tendência é essa escada virar. Ela vira, você não está preso a nenhum sistema de segurança, você não está preso a nenhum cinto, a nenhuma ancoragem, você vai virar junto com ela e vai acabar se machucando. Uma instalação elétrica, se você não tem habilidades para fazer instalações elétricas, não faça, porque o risco do choque, ainda com baixa voltagem, é perigoso. Pode acontecer algum ferimento, queimadura, problemas com maquita acontece bastante. Para toda obra existem equipamentos de segurança adequados que são essenciais. São eles que ajudam a preservar a vida dos profissionais que circulam pelo local.
Afinal, eles trabalham diretamente com máquinas pesadas, instrumentos que cortam a altura e até com eletricidade. Para fazer uma obra básica é capacete, botina, protetor auricular, né, que é o protetor de ouvido, máscara respiratória e óculos de segurança. Para atividades específicas vai depender. Vamos supor que na atividade de altura ele tem que ter um cinto com duplo talabarte, acoplado a um trava-queda, para que na hora da queda, se ocorrer, ele não vá direto ao chão, ele tenha uma sustentação do peso do corpo na estrutura. Acidentes relacionados à altura são os que mais acontecem em obras. Só no ano de 2017 foram registrados 163 mil casos como esse. E esse ano não está sendo diferente. A cada 10 acidentes, 4 envolvem altura. Como foi o caso que aconteceu na tarde desta quinta-feira, onde um pedreiro conhecido como Juarez, de 60 anos, caiu de uma altura de 5 metros. Ele estava em cima de uma escada construindo um terraço e acabou caindo. O pedreiro não resistiu ao forte impacto da queda. Não importa o tamanho da obra, seja ela pequena ou grande, todas precisam de equipamentos de segurança e cuidados, principalmente aquelas dentro de casa. A gente não aconselha que seja feito sem nenhum tipo de orientação. Olha, a gente muda de assunto agora para falar do coronavírus. Apenas 3 cidades capixabas estão com risco moderado. Agora há pouco, o governador Renato Casagrande falou do andamento da pandemia aqui no estado. Vamos ver. Olha o primeiro mapa, né? Primeiro mapa, lá em cima. Primeiro mapa tinha um núcleo de vermelho e amarelo na região metropolitana expandida e depois o mapa foi ficando amarelo e vermelho e ficou em alguns momentos muito mais vermelho do que amarelo e nós fomos então com o tempo de novo conquistando a cor verde, né, do mapa. E agora o último mapa é um mapa que está praticamente todo verde. Eu fico feliz em olhar para esse mapa, mas ainda sei que o nosso caminho tem um tempo ainda de ter um percurso ainda que a gente tem que seguir, num tempo ainda que nós vamos ter que caminhar, porque nós estamos tendo óbitos ainda, tá certo? E o vírus ainda está contagiando. Vocês estão vendo que são 700, 800 pessoas que a gente confirma, né, novas pessoas contagiadas por vírus por dia, tá certo? Então, a gente tem que ficar feliz, porque todos nós juntos nós conseguimos vitórias importantes. Bom, esse novo mapa de risco é reflexo deste momento, né, em que nós estamos vivendo na pandemia. Tanto que o número de mortes vem caindo. De ontem para hoje, houve o registro de 5 mortes. Desde o início de maio, o estado não registrava, em 24 horas, essa quantidade de óbitos abaixo de 10. Hoje, portanto, nós temos 3.404 mortes. De ontem para hoje também a quantidade de contaminados foi de 800 novos casos. Chegamos então a 123.273 casos confirmados. O número de curados é de 113.099 pessoas. De ontem para hoje foram 988 que se curaram dessa doença. Pela primeira vez, gente, durante a pandemia, a taxa de ocupação de leitos de UTI está abaixo de 50. Temos aqui, ó, é aqui que a gente olha, ó, a UTI Covid 47,13%. Bem, e para reduzir ainda mais a possibilidade de morte pela doença, o governador anunciou que vai ampliar a testagem no estado. Parentes de pessoas contaminadas também farão teste, mesmo que não tenham sintomas. A intenção é isolar esses casos positivos e barrar com isso a transmissão do vírus. No retorno do TN2, a gente fala da alta dos preços dos alimentos nos restaurantes. O desafio é dobrado: não repassar o aumento para os clientes e driblar a crise provocada pela pandemia. Agora imagens ao vivo para você do trânsito ali na Leitão da Silva. A gente já volta. A alta de produtos da cesta básica, como óleo, arroz, está mexendo com o bolso de todo mundo, né? E os donos de restaurantes estão pesquisando ainda mais e agora adaptando o cardápio para conseguir manter os preços. O movimento na cozinha é frenético, correria grande, viu? Vai chegando a hora do almoço e o restaurante da Amanda e do Fabiano começa a se preparar. Isso é normal, todos os dias.
Mas o que eles não estavam preparados era para a alta dos preços de itens básicos, como carne vermelha, carne suína, óleo, feijão e o arroz, né? Daqui a pouco vai ter que quase ganhar na loteria para comprar um pacote de 5 quilos do produto. A carne bovina ela já vem subindo desde o ano passado, né? Então subiu muito também. Pois é, ela está gastando 25% a mais com as compras no supermercado. Além da alta dos preços, a clientela diminuiu. No início caiu muito, caiu 70%. E agora está começando a voltar. A gente está vendo que está tendo uma melhora e tudo, então a gente está otimista que nos próximos meses as coisas vão começar a voltar ao normal. Eu vou te convidar para fazer um exercício agora. Tenta se colocar no lugar da Amanda e do Fabiano. Com os preços dos produtos disparando nos supermercados e o movimento do restaurante caindo, eu te pergunto, como fazer para não repassar isso para os clientes? O que a gente está fazendo, algumas alternativas, é estar colocando receitas diferentes, por exemplo, de frango, a carne suína que não subiu tanto, igual a carne bovina. A gente ainda não repassou pro cliente o que subiu de fato, mas a gente está tentando buscar essas alternativas para não tá tendo que mexer no preço. Esse é o grande desafio, porque por enquanto aqui no restaurante o valor do quilo não sofreu reajuste. Só a marmita, que aumentou R$1, agora está custando R$14. O pouco que se economiza já ajuda muito. A Flávia também está sofrendo com a alta dos preços, coitada. E os vilões são os mesmos. Carne vermelha, carne suína, óleo, feijão e o nosso tão querido amigo arroz. Justamente o que ela mais usa nas marmitas e nos PFs. O aumento deles realmente de 2 meses para cá foi muito grande. A cada dia que a gente vai no supermercado é um valor diferente. Ela prepara quase 120 refeições por dia e gastava por mês mais ou menos R$18 mil com compras no supermercado. Agora, o valor está em torno de 30 mil. Um aumento muito considerável, né? Que a gente for ver, e em torno de tudo isso que nada está, entre aspas, né, se aumentando, mas os produtos básicos da cesta básica vem aumentando muito. O economista deixa bem claro, o aumento nos preços é culpa, sabe de quem? Você já sabe, né? Isso devido à situação que não só o Brasil, mas o mundo todo tem vivido, que é a pandemia, tem feito os preços de alguns produtos se elevaram muito. No caso, os produtos da cesta básica, por exemplo, que muitos restaurantes, bares, churrascarias utilizam para fazer os seus cardápios. Preços que variam até 25% mais caro. E para se virar, tanto Flávia como Amanda e Fabiano estão pesquisando muito em cada supermercado, cada estabelecimento. E torcendo também para essa pandemia passar o quanto antes. A gente está tentando de todas as formas, né, continuar mantendo a questão do preço, fazer essa pesquisa, indo muito mais em diversos supermercados, para realmente estar mantendo o preço por enquanto e não estar repassando. Mas está difícil, está bem complicado. A gente sempre vai se adaptando, né? Bom, a gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Uma boa noite para você e um ótimo final de semana.